Pessoal, aqui é o Miguel do projeto Mal Que Eu Não Quero, e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que eu recebi esses dias por meio do nosso Instagram, @omalqueonãoquero. Pergunta bem interessante que eu acho que pode ajudar muita gente que está aí na luta contra a pornografia. A pergunta é a seguinte: será que é possível a gente apagar memórias pornográficas? Será que a gente consegue deletar do nosso cérebro essas lembranças, essas imagens, esses vídeos? Porque para quem está nessa luta, essa é uma realidade, né? Pode até ser que você não esteja mais procurando ativamente pornografia na internet, mas as memórias continuam ali na sua mente e de tempos em tempos elas podem voltar a atormentar, a aparecer em flash na sua mente ali e de repente podem se conformar em uma nova tentação, não é mesmo? Então, será que é possível de alguma maneira a gente apagar essas memórias? É isso que eu quero tentar responder nesse vídeo, mas antes disso eu quero convidar você a seguir aqui a nossa página aqui no Instagram, curtir nosso perfil no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube. Onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, garanta que você vai continuar recebendo nossos próximos conteúdos, se você gosta deles, tá bom? E se você gosta, claro, deixa a sua curtida também, porque isso ajuda muito a essa plataforma a entender que você quer continuar recebendo esses vídeos e também a espalhá-lo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Para responder essa pergunta, se é possível a gente deletar memórias pornográficas do nosso cérebro, quero compartilhar com vocês um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia. Eles fizeram o seguinte experimento. Eles convidaram os participantes a observarem pares de imagens. Por exemplo, um par de imagens seria uma cadeira e uma mesa. E então, na sequência, a pessoa tinha o desafio de tentar se esquecer do primeiro elemento daquele par. No nosso contexto aqui seria tentar se esquecer daquela cadeira. E ela poderia utilizar o recurso que ela quisesse, né? Poderia, sei lá, tentar ficar pensando numa cadeira diferente, numa poltrona, ou ficar mentalizando mais a mesa, né? O segundo elemento, e tentar desfocar um pouquinho do primeiro. Bom, com qualquer recurso que a pessoa pudesse utilizar, depois então as pessoas foram colocadas numa nova etapa desse experimento e olha só que interessante. Depois de fazerem isso, então, os pesquisadores colocaram os participantes em um exame de ressonância magnética, ou seja, o seu cérebro estava sendo monitorado, enquanto elas eram expostas a cenários, a uma imagem em que aqueles elementos dos pares de imagens estavam ali no meio. Então, num cenário estava aquela cadeira daquele primeiro par, num outro cenário estava aquela mesa, colocada de forma discreta, né, em meio a uma imagem um pouco confusa, cheia de outros elementos. E aí os pesquisadores notaram algo muito interessante. Olha só, eles verificaram que quando as pessoas olhavam o cenário em que estava o elemento que a pessoa não tentou se esquecer, no nosso caso aqui da mesa, o cérebro da pessoa tinha uma alta atividade na área de percepção visual. Agora, quando a pessoa olhava o cenário em que estava aquele elemento que ela tentou se esquecer, no caso aqui a cadeira, aí o cérebro tinha uma baixa atividade na área de percepção visual. Com isso, os pesquisadores concluíram que, de alguma maneira, é possível sim, por meio de um esforço, você se esquecer de uma imagem, ou pelo menos suprimir uma memória a tal ponto que ela não tenha tanta influência assim na sua percepção da realidade, no seu dia a dia. Bem legal, né? Agora, os pesquisadores também deixaram claro que esses objetos eram objetos simples que as pessoas tinham acabado de ver pela primeira vez, né? E talvez isso não se aplique de maneira tão direta a memórias mais profundas. Mas, para a gente entender de que maneira mais específica isso pode nos ajudar na luta contra a pornografia, a gente precisa entender a forma como o nosso cérebro funciona. E a gente tem sim uma boa notícia. Tem um artigo bem interessante que nos diz que faz uma comparação bem fácil para a gente entender como é que nosso cérebro funciona ao registrar as memórias, tá bom? Imagina o seu cérebro como se ele fosse um jardim, em que as memórias vão sendo registradas, elas são como se fossem as flores ou as plantinhas ali, que vão crescendo, saudáveis, bonitas, que são os conhecimentos que você vai gerando, as memórias que você vai criando na sua mente, tá? E para poder cuidar do jardim, a gente precisa de um jardineiro, não é mesmo? Esse jardineiro são as células gliais. Elas são responsáveis por nutrir, por cuidar das nossas memórias, das conexões neurais, das sinapses, a tal ponto que as memórias vão sendo de fato gravadas na nossa mente. Essas florzinhas aí vão crescendo bonitas. A gente tem também o que seria, sei lá, a chuva ou o que seria os nutrientes do solo, que são neurotransmissores. A dopamina, por exemplo, quando você tem uma memória boa, você sente uma sensação de prazer, é a dopamina que está fazendo aquilo. Quando você vê um pôr do sol bonito, por exemplo, você tem uma sensação de prazer.
A ocitocina já é um nutriente, um neurotransmissor responsável por fortalecer conexões, relações entre pessoas. Então, quando você cria uma boa memória com alguém que você ama, um amigo, uma pessoa próxima, um familiar, é a ocitocina que está agindo ali. Então, a gente tem essa chuva, esses nutrientes que vão fortalecendo as memórias. Agora, essas memórias que a gente grava no nosso cérebro também podem ser indesejadas, não é mesmo? Como, por exemplo, a pornografia. Então, se você vê pornografia, você também experimenta uma descarga de dopamina, o seu cérebro recebendo uma informação de que aquilo ali te causa prazer, né? Quando você vê pornografia, você também recebe uma descarga de ocitocina, você está tendo a sua relação de alguma maneira fortalecida com as pessoas pixeladas que estão ali atrás da tela, ou só com você mesmo, né? Então são memórias ruins, são memórias que, de alguma maneira, né, até como a pessoa perguntou aqui, você quer apagar da sua mente. Agora, em todo jardim, todo jardineiro que se preze, tem um ajudante. E essa é uma boa notícia pra gente. No nosso cérebro é assim que acontece. As células gliais são as responsáveis por fixar as memórias, mas elas contam com a ajuda das células microgliais, que são como se fosse o ajudante do jardineiro ali, que é responsável por fazer a limpeza do jardim, por tirar os espinhos, os matinhos que são indesejados. E essas células microgliais operam da seguinte forma: as memórias que são menos utilizadas, que são menos relevantes para a nossa vida, passam a ser identificadas por meio de uma proteína específica, e essas células microgliais então veem as conexões que são marcadas por essa proteína e fazem a limpeza. Removem essas memórias para abrir espaço no nosso cérebro, para a gente adquirir novos conhecimentos, para a gente criar novas memórias. Muito legal, né? Então a gente tem uma boa notícia sim, de que é possível, de alguma maneira, a gente deletar memórias, e inclusive memórias indesejadas, como as memórias pornográficas. Agora, a pergunta que fica é: como que a gente faz isso, não é mesmo? E assim, se você pesquisar na internet aí, você pode encontrar várias dicas para apagar memórias indesejadas, né? Por exemplo, eu já vi dicas como você mentalizar aquela memória que você quer apagar. Por exemplo, você ficar pensando naquela cena ou naquele vídeo pornográfico que você viu e associar a isso informações negativas. Por exemplo, você pensar nos impactos negativos que a pornografia causa. Você pensar naquela cena que você viu e pensar no sofrimento que a pessoa que está ali atrás da tela está passando, né? Está tendo a sua vida destruída, né? Está sendo explorada, está possivelmente sob o efeito de drogas. Então você pensa nesses impactos negativos que tem para essa pessoa. Você pode pensar também nos impactos negativos que causa para você mesmo, para o seu cérebro, para o seu coração, para suas opiniões, seus comportamentos, né? Como a pornografia te deixa mal. Então você pode fazer isso. Uma outra alternativa seria, que eu já vi também, é você mentalizar aquela imagem que você viu e você imaginar que ela está impressa, revelada numa foto, ou se for em vídeo, sei lá, num DVD, né? E você mentaliza que você está pegando esse objeto fisicamente, colocando ele dentro de uma lata e ateando fogo aquilo ali. Então você mentaliza aquilo ali sendo consumido pelo fogo, sendo derretido, e isso é uma alternativa também para você tentar esquecer daquela memória, ensinar para o seu cérebro que essa não é uma memória boa. Agora, a sugestão que eu daria para você de maneira bem prática, que eu acho que pode fazer mais diferença ainda na nossa vida, é a gente reconhecer a forma como Deus criou o nosso cérebro de maneira tão impressionantemente boa pra gente, né? Se a gente tem essas células microgliais que são responsáveis por limpar a nossa mente com aquilo que a gente não acessa com frequência, então minha dica para você é: não foque tanto em apagar a memória da pornografia, mas foque mais em criar novas lembranças, em criar novas memórias, novos conhecimentos. E aí assim, naturalmente, o seu cérebro vai se encarregando de apagar aquilo que você não acessa com tanta frequência, aquilo que não faz tanta diferença para o seu dia a dia, que no caso é a pornografia. E uma dica bem interessante também é você cuidar bastante com o seu sono, porque a limpeza do nosso cérebro é realizada de forma mais específica durante a noite, né? Às vezes, não sei se você já passou por isso, de dormir com a cabeça cheia de informações, e aí você acorda, né, parece que renovado, parece com a cabeça mais limpa. E de fato é isso que acontece mesmo. Então, minha dica também bem prática para você é cuidar com o seu sono, dormir direitinho, para que seu cérebro tome cuidado de apagar as informações que você não quer na sua mente. Tá bom?
Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se ele te ajudou de alguma maneira, sugiro você que deixe a sua curtida, deixe também o seu comentário aqui embaixo de sugestões que você queira que eu grave um vídeo, alguma resposta que você quer que eu dê. E também lembre de compartilhar esse vídeo para o máximo possível de pessoas, tá bom? E se você quer ajuda específica para vencer a pornografia, quero convidar você a acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, para você se juntar à nossa comunidade, o Mal Que Eu Não Quero, uma comunidade que luta por amor ao lutar contra a pornografia. Você vai receber no seu e-mail gratuitamente 2 e-books para vencer a pornografia, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo, um grande abraço, até a próxima!